palestra pública no Congresso Internacional, a qual inicialmente era prevista, era exclusiva para os medalhistas da OBMEP, e por isso foi colocada numa pequena sala só com 1000 lugares, a qual previsivelmente lotou. E então nós recebemos várias demandas no sentido de colegas que queriam ter a chance de poder assistir, e por isso estamos hoje fazendo uma segunda apresentação dessa palestra com Etienne, a qual está sendo transmitida pela internet ao vivo. E sem mais delongas, passo a palavra ao Etienne. Quem tem mais que 12? Ninguém. 13. Paulo tem 13, né? Então, vou fazer essencialmente a mesma palestra, fingindo que estou falando com crianças. Ok? Então, amigos da matemática, boa tarde. Muito tempo atrás, antes de eu viajar no Brasil, eu assisti a um filme que eu adorei. Um filme chamado Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, muito bonito. Uma música de Chico Buarque. Conta a história de uma turma de artistas de circo que vão viajando pelo Brasil. E no início do filme, o ator principal atende ao mais íntimo e maior desejo de cada um de vocês brasileiros. Qual é esse desejo? Qual é? Vamos ver. E agora, em caráter absolutamente extraordinário, em homenagem ao distinto público desta fabulosa cidade, eu, Lorde Cigano, o mestre dos sonhos, vou atender ao maior e mais íntimo desejo de cada um de nós brasileiros. Qual é? Muita fartura e progresso. Ser eterno. Ser eterno. Nenhum mágico, por mais porreta que fosse, jamais conseguiu e nunca vai conseguir fazer a mágica de não morrer. Mas eu, Lorde Cigano, guia das nuvens e do tempo, posso fazer milagres com a vida. Eu posso, por exemplo, tornar real o sonho de todos os brasileiros. Eu posso fazer nevar no país. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vingo me foi! Neve. Parece coco ralado. Tá nevando no sertão. Tá nevando na minha administração. Sim, está nevando no sertão. Como na Suíça, na Alemanha, na França, como na velha Inglaterra, saudade. Como na Europa em geral e nos Estados Unidos da América do Norte. Agora, como em todo o país civilizado do mundo, o Brasil também tem neve. Agora chega. Infelizmente, eu não sou o mágico do filme, não posso tornar real os seus sonhos, mas, modestamente, eu queria oferecer para vocês alguns flocos de neve. Os meus flocos de neve não são coco ralado.
Não é completamente verdade que nunca neve no Brasil. De vez em quando tem neve em alguns estados do sul. Poucos. Aqui está um mapa dos estados do sul do Brasil que já conheceram a neve pelo menos uma vez. Nesta imagem tem pelo menos um erro. Alguém notou? Vou dar a resposta mais tarde. Nesta sala, quem já viu a neve? Levanta o braço. E quem já olhou um floco de neve de perto? Digamos com uma lupa. Olha, aqui está um floco de neve. Não é muito grande, alguns milímetros no máximo. É maravilhoso. Então eu vou contar para vocês a história dos flocos de neve. Aqui estão os heróis da minha história. 11 personagens, um bispo, um matemático, alguns físicos, um filósofo. Infelizmente, realmente é uma vergonha, não tem nenhuma mulher nesta lista de personagens. Tomara que isso mude daqui a pouco. Vamos começar com este senhor, Olaf Storr. Nasceu em 1490 e foi o bispo de Uppsala, na Suécia. Na época, quase todos os países civilizados, pelo menos na Europa, tinham uma tradição latina, mediterrânea. Os países nórdicos eram considerados como assustador, cheios de demônios. Muito assustador mesmo, um pouco como na série americana Game of Thrones. Esse bispo quis demonstrar que no norte também tem cultura, também tem civilização. E ele escreveu um livro que se tornou famoso, De Gentibus Septentrionibus, Os Povos Nórdicos. É um livro lindo, muito bonito, cheio de imagens bonitas, e como se fosse um livro de quadrinhos. Neste livro foi publicado pela primeira vez desenhos de flocos de neve. A primeira publicação de flocos de neve. Então, coitado do bispo, não era físico, não era matemático, ele não observou bem. Ele não desenhou corretamente os flocos de neve. Olha só, está tudo errado. Alguns flocos de neve parecem como a lua, outro como uma seta, outro como uma mão. Só um rascunho razoável, uma estrelazinha com 6 pontas. Ele errou. Mas temos que perdoar o nosso bispo, porque foi o primeiro que descreveu os flocos de neve. Vamos continuar no segundo herói, Johannes Kepler. Johannes Kepler é muito bem conhecido como astrônomo. Ele foi o primeiro que entendeu a forma das órbitas dos planetas do Sistema Solar. E ele abriu a porta para a gravitação de Newton, tudo isso. Mas hoje não vou falar disto. Kepler era um cientista excepcional. Na verdade, vocês devem saber que, nesta época, o mundo ficava na fronteira entre um mundo antigo, basicamente religioso, e um mundo moderno, basicamente científico. E o Johannes Kepler, na verdade, ele tinha um pé de cada lado. O objetivo dele, da vida dele, era de entender a obra de Deus através dos princípios básicos da matemática. Hoje não pensamos desse jeito, claro, mas
poderíamos dizer que Kepler tentava entender a natureza através das simetrias. E 4 séculos depois, com certeza, o conceito de simetria ainda está no coração da matemática e da física. Então, em 31 de dezembro de 1610, ele foi convidado na casa de um amigo para festejar, para comemorar o Ano Novo. Ele queria fazer um presente ao amigo, mas não sabia o que oferecer. Ele sabia que o amigo gostava de coisas pequenas. Então, ele procurava uma ideia de um presente pequeno. E não achava. Acontece que a neve começou a cair. E um floco de neve caiu na mão dele. Ele olhou, achou maravilhoso e imediatamente decidiu de oferecer um floco de neve ao amigo. Só que é muito difícil oferecer um floco de neve, não dá para embrulhar. Então, ele decidiu, em vez de oferecer o floco, de escrever um livro descrevendo o floco e de oferecer o livro ao amigo. E assim fez. Aqui está a capa do livro dele. Lá em cima ele coloca o nome dele, Johannes Kepler. Por baixo, ele vai escrever com orgulho a profissão dele. Ele é matemático. E lá em cima, por baixo, o título do livro, Strena seu denive sexangula, que em português quer dizer um presente de ano novo, o floco hexagonal. É um livro fantástico. Provavelmente é a primeira vez que alguém olhou os flocos de neve com olhos científicos. Na verdade, ele não tinha nada, não tinha microscópio, lupa, nada, só os olhos. Ainda pior, os olhos do Johannes não eram bons. Ele não enxergava bem. Mesmo assim, ele olhou, tentou entender, tentou achar a estrutura dos flocos de neve, fez perguntas, propôs respostas, analisou as respostas dele, entendeu que não tinha entendido, fazia outras perguntas, tentou de novo. Johannes era muito modesto. Um cientista fantástico. Lá no final do livro, ele vai dizer que ainda tem muitas perguntas abertas que ele não entendeu. E, na verdade, ele explica que a única coisa que ele sabe é que algum dia, algum matemático ia entender. E é mais ou menos verdade, 4 séculos depois, entendemos melhor, mas não entendemos tudo. Aqui está algumas fotos de flocos, fotos modernas, que com certeza o Johannes teria gostado. Muito bonito. Então, a primeira observação do Johannes é que todos os flocos têm 6 pontas. Primeira observação. Está no título do livro. Então, eu posso dar a resposta à minha pergunta: quais são os erros na minha figura? Olha, flocos, mesmo no Brasil, não podem ter 8 pontas. O Johannes teria observado isso imediatamente. Os flocos têm 6 pontas. Eu sei uma outra falha dessa figura. O único lugar que neva em Minas Gerais é um pico que fica na fronteira de Minas com o Espírito Santo. Então devia estar uns 2 estados marcados. Então, o Johannes diz por que tem 6 pontas. Ele tenta entender e faz propostas. Por que tem 6 pontas
nos flocos de neve. Então, ele acha que tem outras coisas na natureza que tem menos que 6 e outras coisas na natureza que tem mais que 6. Por exemplo, flores frequentemente têm 5 pétalas. Polvo tem 8 braços. Então, por que 6? Então, o Johannes faz uma comparação com uma coisa bem conhecida. Ele sabe que os alvéolos de abelhas são hexágonos e que cada hexágono, na verdade, tem 6 hexágonos que são vizinhos. E ele sabe muito bem por que tem 6 hexágonos ao redor de um hexágono, porque ele conhece muita geometria. Ele sabe o seguinte fato geométrico bem conhecido do Johannes. Começa com um disco e começa a colocar outros discos ao redor do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está tudo bem apertado. 6 círculos são colocados ao redor de um disco de uma maneira perfeita. E se você tiver suficientemente moedas, você pode fazer um negócio assim. Então, o Johannes tem a seguinte ideia. Talvez os flocos de neve, talvez os flocos sejam constituídos de minúsculos discos apertados como as nossas moedas. Imagina, estamos no século XVI. Ninguém sabe nada dos átomos. Ninguém sabe nada da química. E o Johannes tem essa ideia que talvez tenha uma estrutura microscópica, que seria com essa estrutura de discos apertados. Ele não fala de átomos, não fala de discos, ele fala de glóbulos. Segundo a observação do Johannes, todos os flocos têm uma simetria de ordem 6. Significa que qualquer que seja um floco de neve, tem várias possibilidades, não tem 2 flocos idênticos. Qualquer que seja um floco de neve, tem 6 pontas, ele tem, é como se fosse uma pizza com 6 fatias idênticas. O Johannes acha isso maravilhoso, porque as 6 fatias são idênticas. Dá a ideia que talvez tenha alguma comunicação entre as 6 pontas. E o Johannes diz, talvez o floco tenha uma alma. Ele não usa a palavra alma, usa a palavra ânima. É uma pergunta muito fundamental. Por que essas 6 pontas têm crescimentos idênticos? Até hoje é uma pergunta interessante. Hoje em dia, queremos entender como estruturas ordenadas podem surgir do nada. O que acontece? Por que essa simetria? De onde vem? Essa é uma pergunta muito bonita no livro do Johannes Kepler. E a seguinte pergunta que ele faz é a seguinte. Por que os flocos são planares? Na verdade, um floco poderia crescer como um ouriço do mar. Por que ele vai crescer só num plano? Poderíamos imaginar flocos assim. Qual é a razão que explica o fato que os flocos são planares? Ele tenta entender. E, na verdade, não consegue. Ele faz um capítulo do livro tentando entender o que acontece com bolas em vez de discos. Quantas bolas a gente pode arrumar ao redor de uma bola? E, na verdade, a maioria das perguntas que o Johannes Kepler faz nesse capítulo só foram resolvidas recentemente. E lá, no final do capítulo, o Kepler diz, eu não sei. Eu não sei porque os flocos são planares. Ele diz, talvez os glóbulos são discos e não são bolas, mas eu não sei porquê. E nesse ponto ele diz, algum dia alguém vai entender.
E vão precisar 4 séculos antes de entender por que os flocos são planares. Olha, eu gostaria de falar mais e mais e mais desse livro do Kepler, mas, na verdade, eu tenho que continuar minha história. Sendo francês, eu gostaria de falar também do Descartes. Descartes, algumas décadas depois, escreveu um livro muito interessante também, Le Météore, com uma descrição também da neve, da chuva, fez alguns desenhos um pouco mais razoáveis que o nosso bispo, mas eu não tenho tempo de falar isso. Vamos continuar. Vamos continuar até o século XIX. Este senhor, Wilson Bentley, nasceu em 1865 no Vermont, nos Estados Unidos, um lugar muito frio com muita neve. Ele não foi um cientista, não foi um matemático, foi um artista. Ficou apaixonado pela neve. Desde jovem, ele gostava de neve. E ele conseguiu convencer os pais de comprar uma máquina fotográfica. Estamos no século XIX. Máquinas fotográficas eram complicadas, caras. Conseguiu adaptar o microscópio à máquina fotográfica e fez as primeiras fotos de floco de neve. E a vida inteira, durante 40 anos, ele tirou fotos e fotos e fotos de flocos de neve e publicou livros cheios de flocos de neve. Olha, ele, com o microscópio dele, um pouco mais velho, fotos assim, são obras de arte, são muito bonitas. Livros cheios de flocos de todas as espécies. Fotos, milhares de fotos. E a ambição dele, a motivação dele, era de compartilhar a beleza dos flocos com todo mundo. Em particular, esta aqui é uma página de um livro infantil, mostrando o nosso Bentley projetando um floco numa tela para crianças. Mas, na verdade, todo mundo gostou das fotos de flocos de Bentley. E todo mundo diz que, graças a Bentley, o floco virou parte da nossa cultura. O símbolo de Natal, o símbolo do frio, do inverno, é o floco de neve, graças a Bentley. Obrigado, Bentley. Olha, para dar um exemplo, até no Brasil, o floco é um símbolo do inverno. Eu falei com uma jornalista da Folha de São Paulo, antes de dar esta palestra, e ela me mostrou um tatu, floco de neve. Então, até as brasileiras têm tatus, floco de neve. Então, o símbolo de Natal, o floco, é devido a Bentley. Então, vamos continuar a nossa história, mas antes disto, eu vou mostrar mais fotos modernas de flocos de neve, e lá no final da palestra eu vou dizer quem tirou estas fotos. Formas fantásticas. Muito bonito. Oh, o que é isso? Acontece que, às vezes, dependendo da temperatura, do lugar, os flocos de neve podem ter esta forma de alter. Acontece. Vamos discutir disso depois. Também, alguém já viu isto? Nunca? Muito bonito, eu acho. Né? Não tem dois iguais. Ok, agora estamos nos anos 20, 30 do século 20. Estes dois físicos
os dois prêmios Nobel, conseguiram entender a estrutura atômica do gelo. E, na verdade, eles confirmaram a intuição de Johannes Kepler. A molécula de água, vocês sabem, tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. A molécula de água, na verdade, tem a forma da letra V. Quando a temperatura é muito alta, as moléculas de água são independentes, vão dançar no ar e formam um vapor, o gás. Quando a temperatura baixa, as moléculas de água vão se aproximar, mas ainda podem se mexer. Se tornou água líquida. E quando a temperatura fica ainda mais baixa, as moléculas quase pararam e vão pegar a forma de um cristal, o cristal de gelo. E o cristal de gelo, a estrutura dele foi entendida por esses físicos. Aqui está o cristal de gelo. O cristal de gelo, na verdade, vem como camadas de planares paralelos. Em cada plano temos alvéolos de abelhas. Temos hexágonos exatamente do mesmo estilo que os alvéolos de abelhas. E essa estrutura hexagonal é exatamente a estrutura que o Kepler tinha imaginado. Tudo bem, então eu vou mostrar um pouco mais como essa estrutura de gelo acontece, com 2 filmezinhos. Aqui tem moléculas de água se colando e produzindo hexágonos. Aqui está a estrutura do cristal de água. E aqui vocês vão ver assim o vapor, moléculas independentes dançando no ar, e pouco a pouco a temperatura vai baixar. As moléculas vão se aproximar e pouco a pouco vamos conseguir o cristal de gelo, que no final vamos ter os planos com as tesserações por hexágonos. Tudo isso foi entendido graças aos raios-x e um pouco de teoria também. Vamos ver. Dá para adivinhar os hexágonos? Aqui está. Lá no final, quando o gelo se congelou, chegamos com hexágonos. Tudo bem, então entendemos a estrutura atômica do gelo. Quer dizer que entendemos a estrutura atômica de um cubo de gelo na geladeira. Mas o que isso tem a ver com os flocos? Como que podemos entender as formas bonitas dos flocos? Este físico japonês, Nakaya, passou a vida inteira entendendo, trabalhando com flocos de neve. Basicamente, ele fez 2 coisas. A primeira coisa foi uma classificação. Ele tentou classificar os flocos de neve. Tem muitas formas de flocos, ele tentou encaixar tipos diferentes. Por exemplo, alguns flocos são parecidos com samambaias. Outros têm bordo mais regular. Outros são tipo estrela. Então, ele tentou ordenar esse mundo complicado em caixas, em tipos de flocos de neve. Ele fez uma classificação, um pouco como os matemáticos classificam as superfícies algébricas, uma classificação dos flocos. E aqui está a classificação dele, 35 tipos de flocos de neve que acontecem na natureza. Dá para ver, por exemplo, em algum lugar, os álteres que já vimos uma vez. Na verdade, hoje em dia, temos uma classificação melhor. E os físicos de hoje
usam uma classificação com 121 tipos de flocos diferentes. Essa é a primeira contribuição do físico japonês. A segunda contribuição foi a seguinte. Antes dele, para estudar os flocos de neve, a gente saía de casa para observar os flocos na natureza. O físico japonês, o Kishiro Nakaya, teve a ideia de criar flocos no laboratório, de escolher temperatura, pressão, condições atmosféricas para ver como as condições atmosféricas podem determinar ou não a forma do floco. Foi um trabalho imenso. Ele construiu flocos artificiais. São flocos que existem, mas que só existem no laboratório, não existem fora da casa. Então, por exemplo, alguns exemplos, ele construiu flocos artificiais, como estes, por exemplo. Vem do livro dele. O trabalho dele pode ser resumido nesta imagem. Tem dois parâmetros. Horizontalmente temos a temperatura e verticalmente temos a umidade. E para cada XY, para cada temperatura, cada umidade, tem mais ou menos a forma do floco que vai sair destas configurações. E, na verdade, até hoje ninguém entende. Por exemplo, modificando a temperatura um pouquinho, alguns graus, e a forma do floco completamente diferente. Os físicos não entendem bem, porque pode bifurcar sem aviso. Esse é o trabalho do físico japonês. Agora, eu vou mostrar alguns flocos artificiais, flocos de laboratórios. Os peritos, só olhando essas figuras, podem dizer imediatamente se é um floco de verdade, quer dizer, da natureza, um floco de laboratório construído só no laboratório. De uma certa forma, os flocos de laboratório são um pouco mais regulares. Mas são bonitos também. Eu acho que esse é o mais bonito. Então, chegou a hora de explicar a vida de um floco. O floco vai nascer dentro de uma nuvem bastante quente e úmida. Então a nuvem está cheia de vapor de água, está cheia de moléculas de água com a forma da letra V. Acontece que uma outra nuvem mais fria vai chegar por perto, as famosas frentes frias da meteorologia, e vai acontecer que a nuvem fria vai ficar por baixo e vai empurrar a primeira nuvem por cima. Porque, sendo quente, a nuvem quente fica mais leve e vai subir. Subindo, ele vai esfriar. O que vai acontecer? Algumas das moléculas de água, vapor, vão se condensar para produzir gotas de água líquida. E a nuvem vai continuar subindo no ar até que a temperatura vai ficar abaixo de zero. O que vai acontecer é que essas gotas de água, algumas delas, vão se congelar. E num certo momento, temos nesta nuvem 3 tipos de coisas. Temos água líquida, água vapor e água congelada. E nesse momento, o vapor está saindo da água líquida e vai se colar contra os pedaços de gelo já congelados. E acontece que o floco vai crescer pouco a pouco,
tomando o vapor que se cola com ele. E os pedaços, os flocos crescendo, vão caminhar na nuvem, vão engordar, até que ficam pesados demais. E quando ficam pesados demais, caem no chão. É assim que neve no Brasil. Só que isso acontece todo dia no Brasil. O único problema é que os flocos de neve caindo do céu, no momento de chegar no solo, derretem. Porque o solo é quente demais. Então, é como se tivesse uma queda permanente de joias bonitas, só que aquelas joias, antes de chegar na nossa mão, derretem. É assim que funciona a vida de um floco de neve. Bom, então temos que entender como que funciona o crescimento de um floco. Temos um pedaço de gelo, ao redor dele temos vapor, o vapor vai se colar no pedaço de gelo e vai crescer até o momento que vai cair. Então temos que entender este fenômeno. Como entender? É aqui que vão chegar a matemática. Então vamos tentar entender matematicamente o crescimento do floco. Claro que vamos ter que fazer um modelo bem simples para entender o crescimento do floco de neve. Então vamos fazer assim, vamos começar com hexágonos, como no caso de alvéolos de abelhas. E vamos supor que, num certo momento, alguns hexágonos já congelaram. E os outros hexágonos contêm vapor. E queremos entender como que o vapor vai se colar no pedaço de gelo em azul. Então, na verdade, tem dois fenômenos lutando um contra o outro. O primeiro é o seguinte. Vamos supor, por exemplo, que num certo momento o nosso floco tem um bordo bem liso, como aqui, a parte azul, congelada, tem um bordo bastante liso. E suponhamos que, por uma certa razão, temos um buracozinho lá no meio. Então, é bastante claro que o vapor que está ao redor tem mais chance de encher o buraco que de se colar no bordo liso. Está vendo que aqui o hexágono amarelo que tem 3 oportunidades de colar e o outro hexágono amarelo tem 2 oportunidades de colar. Então, certamente, os buracos vão se consertar. Então, esse é o primeiro fenômeno. A natureza, o vapor, vai consertar os buracos, vai regularizar o bordo. O segundo efeito, que vai no sentido oposto. Vamos supor que, num certo momento, temos um bordo liso, mas como se tivesse um dedo saindo dentro do vapor. Então, pode ver que o bico do dedo aqui tem muitos vizinhos cheios de vapor. Então, provavelmente, o bico do dedo vai congelar, porque tem muitas oportunidades de se colar ao cristal. Então, temos 2 fenômenos opostos. De um lado, a natureza, o vapor, vai regularizar o bordo. De outro lado, os dedos têm uma tendência a se multiplicar. Então, vamos fazer um modelo bem simples. O primeiro modelo matemático de crescimento de floco de neve, que é devido a Norman Packard, 1986. É muito simples, provavelmente simples demais. É o seguinte, vamos supor que no tempo n temos um floco assim, alguns hexágonos congelados e outros hexágonos cheios de vapor. Então vamos fazer o seguinte, para cada hexágono de vapor, vamos contar quantos vizinhos
congelados ele tem. Por exemplo, lá do lado esquerdo, nenhum vizinho azul. E pode ver que alguns têm 4, alguns têm 2, alguns têm 1. Então, a regra é a seguinte. Se um hexágono de vapor tem 1, 3, 4, 5 ou 6 vizinhos gelados, ele vai congelar no tempo n+1. Se ele tem 0 ou 2 vizinhos gelados, ele não vai congelar. Por que isto? 0 vizinho congelado, bastante claro, porque ele fica longe do cristal. Não tem nenhuma probabilidade de congelar. 1 congelado, na verdade, um vizinho só, significa mais ou menos que, como que eu posso dizer? Que estamos que estamos num buraco. E 3, 4, 5, 6, estamos num dedo. 3, 4, 5, 6, estamos num buraco. E 2, mais ou menos, significa que o bordo é liso. É um modelo. É um modelo de Paccard. Então, vamos ver o que dá o modelo de Paccard. Vamos começar com um hexágono congelado. Após um tempo, 4, 8, 16, 32, 64, etc, etc. Bom, eu acho que vocês vão concordar que é bastante bonito, mas tem pouco a ver com a realidade da natureza. É bonito, é um pouco parecido com os flocos da natureza, mas não funciona bem. Precisamos de um modelo mais sofisticado. Este modelo mais sofisticado foi inventado por Cliff Reiter em 2006, se não me engano. Olha, um pouco mais complicado, mas não é muito complicado. Temos agora um floco. Vocês podem ver os hexágonos azuis congelados, e ao redor temos hexágonos não congelados. Agora, em vez de dizer congelado ou não congelado, vamos botar em cada hexágono um certo número positivo, medindo a quantidade de vapor que está dentro do hexágono. Se esta quantidade de vapor for maior que 1, congelou. Se for menor que 1, ainda não congelou. Então, vamos tentar entender a dinâmica do floco, dependendo do movimento do vapor dentro dos hexágonos. Então, vamos fazer assim. Vamos dividir os hexágonos em 2 tipos. O tipo 1 são os hexágonos que já congelaram, azul, ou os vizinhos de um hexágono que congelou, em cor de cinza. E os outros, tipo os brancos, que não são vizinhos de um congelado, vou chamar de tipo 2. Então, a dinâmica do crescimento do floco de neve é a seguinte. No início, temos um hexágono no meio da figura, com vapor 1, e todos os outros têm vapor A. Depois, temos um fenômeno de difusão do vapor. Cada hexágono de tipo 2, quer dizer que está fora do cristal, vai compartilhar, vai dar uma proporção da quantidade de vapor que ele tem a todos os vizinhos. É a difusão do vapor. E a terceira, a segunda propriedade, o crescimento do floco, cada hexágono de tipo 1 recebe do meio exterior uma certa quantidade de vapor. Cada hexágono que contém uma quantidade maior que 1
congelou. É um sistema dinâmico, você vai iterar o processo muitas vezes. Então, aqui está o resultado, que eu fiz com meu amigo Josles. É muito melhor. Parece mesmo como um floco de neve de verdade. E tem parâmetros, tem A, B, C, que você viu no slide anterior. Você pode modificar os parâmetros e vai produzir flocos de formas diversas, muito parecidas com os flocos de verdade. Aqui outra escolha de parâmetros, que dá outro floco. Esses flocos são bastante bonitos e bastante próximos da realidade. Pouco depois, dois matemáticos, Gravener e Griffith, modificaram ainda mais o modelo anterior e conseguiram um negócio um pouco mais complicado, mas eu não vou explicar, não é muito complicado, mas pouco mais complicado, para produzir flocos virtuais, calculados no computador. E, na verdade, eles conseguiram fazer um modelo tridimensional. Em vez de começar com hexágonos no plano, eles começaram com prismas no espaço, para ver se possivelmente poderiam entender a forma dos halteres. E criaram um modelo análogo ao modelo que eu expliquei agora, pouco mais complicado, mas não muito complicado. E eles conseguiram snowflakes. Eles chamaram isso de snowflakes, porque, na verdade, não são snowflakes, são flocos de neve que não existem, né? São flocos de neve que só existem no computador. Até agora você viu fotos de flocos de verdade na natureza, eu mostrei flocos de verdade no laboratório, e agora vou mostrar flocos fakes. Então, vou mostrar alguns, são também bonitos, muito parecidos também com flocos de verdade. Os especialistas também não têm dificuldade para adivinhar que não são flocos de verdade, mas eu acho que vocês concordam que esses snowflakes são muito parecidos com snowflakes. Então, eu vou mostrar o último herói da minha história, Kenneth Librecht. Ele é professor de física no MIT. Eu acho que é o melhor especialista dos flocos de neve no mundo. Quase todas as fotos modernas que você viu hoje são fotos que ele tirou. É um cara que escreve muito bem, faz física ótima e também escreveu um livro, que não sei se é um livro de física ou um livro de arte, que é um livro muito bonito, cheio de imagens, muito interessante, explica o crescimento dos flocos. É um livro maravilhoso. Ok, eu vou mostrar um filme que fez o Librecht. É um floco, o crescimento de um floco de verdade no laboratório. Não tem nada de fake, é um filme de verdade. Olha só, bonito. É fantástico, não é? Parece que existisse uma comunicação. Parece que cada ponta está falando com as outras pontas. Né? É um mistério, não? Como é possível que essa simetria não se destrói no momento do crescimento?
Olha, eu acabei a minha palestra. Isso não significa que entendemos tudo. Entendemos a estrutura atômica do gelo. Entendemos mais ou menos como o vapor vai se colar no cristal de gelo. Temos modelos matemáticos produzindo flocos parecidos com flocos de verdade. Mas não sabemos por que são parecidos. Não sabemos nada da matemática que está por trás dos modelos, só que funcionam. Mas não sabemos por que funcionam. E que ainda tem muita coisa que fazer, muitos mistérios nos flocos de neve. E eu acho, em particular, que os sistemas dinâmicos deveriam ser úteis para entender isso melhor. Ok, eu acabei. Muito obrigado.